vivo, tá? Não fala palavrão. Mas a pessoa começa? Não, vou deixar o senhor começar. O que o senhor acha? O senhor começa, depois me passa para os amigos. Aí o senhor pergunta mais um pouquinho. Está bem. Vamos aí? Acho que Ai, quem foi que caiu? O microfone. o Microfone. Ô pastor, tem um outro pedestal. Tem um outro pedestal, não tem? Luiz, tudo bem? Ó, pastor Arlindo. Pastor Arlindo. Aí quem disse que ele não vinha? Eu já estava fazendo aqui uma aposta. Você acha que isso é melhor? Então, muito boa noite, meus irmãos. Que bom podermos estar juntos nesta noite, embora um número resumido, mas nós estamos aqui em comunhão e formamos assim um elo nesta grande corrente que se forma em nossa cidade, no nosso país, em outros estados, em outros países, e nós aqui também fazemos parte desse momento de adoração ao Deus Criador, ao Deus digno de receber todo o nosso louvor e toda a nossa adoração. E em casa, os nossos irmãos que nos acompanham e serão edificados nesta noite por meio das músicas e da pregação que será ministrada pelo pastor Arlindo, e eu quero convidá-los assim a orarmos juntos neste momento e nos apresentarmos a Deus em oração. Convido os amados a se colocar em pé. Irmã Silvana, nos conduz a Deus em uma palavra de oração.
Amém. Podem sentar. Eu quero fazer uma leitura bíblica nesse momento no livro de Salmos, de número 46. Eu vos convido à leitura nesse momento, Salmo de número 46. Você que está em casa pode nos acompanhar também nesse momento especial, momento de culto no templo e culto no lar. Alguns anos atrás, na Rádio Melodia do Rio de Janeiro, não sei se o pastor Arlindo lembra disso, mas havia um programa, Cristo em Casa, e eu fiquei uns 9 meses no Rio de Janeiro, e me lembro que quase aos domingos, todos os domingos, à meia-noite, então ouvia Caio Fábio, Gesiel Gomes e outros. Salmo de número 46. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Portanto, nada temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar, ainda que se encrespem as águas e se lancem com fúria contra os rochedos. Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Nela habita o Eterno, e por isso não poderá ser atingida. Ao romper da aurora, ele virá em seu socorro. Nações se agitam, reinos se abalam, ele ergue a voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Eterno, seus feitos estarrecedores por toda a terra. Ele dá fim às guerras até os confins da terra, quebra o arco e despedaça a lança, com chamas destrói os carros de combate. Cessai as batalhas, sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre todas as nações, serei louvado na terra. Vamos repetir o último versículo juntos? Vamos lá? O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém? Nós vamos cantar do nosso cancioneiro o número 65 deste livrinho que os irmãos receberam. O pastor Arlindo não recebeu, o pastor Luiz. Louvamos-te, ó Deus, salmo de número, ou melhor, hino de número 65. Louvamos-te, ó Deus, pelo nome de Jesus.
cantamos, te louvarei em todo tempo e em todas as circunstâncias, que o louvor esteja em nossos lábios. Que Deus os abençoe. Quero convidar o pastor Luiz para os comunicados e que Deus os abençoe. Gostaria então de saudar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Irmãos, hoje nós estamos comemorando 2 anos de Igreja Batista do Santa Cruz. Bem diferente do que nós tínhamos planejado, né? Ontem teríamos um culto com a presença do pastor Lincoln da PIB de Cascavel. Hoje deveria ter acontecido um almoço com fraternização, e agora à noite nós continuaríamos festejando então os 2 anos da nossa igreja. Mas a vontade de Deus foi que fosse diferente, né? E por isso estamos alegres. Amém. Temos 3, 6, 9, 10, 11 pessoas nos templos, né? Agora, ao vivo, temos mais 10, 21, ainda está pouco, hein, irmãos? Cadê os do... Estamos, irmãos, da nossa fidelidade nesse tempo, tá? É muito importante que nós continuamos fiéis nos nossos dízimos, nas nossas ofertas, porque com certeza nós teremos irmãos e pessoas do nosso bairro que vão necessitar de auxílio nosso, e a igreja nesse momento precisa ser relevante. Então, que Deus possa nos abençoar com a nossa fidelidade ao Senhor neste momento. Nós vamos fazer algumas mudanças, tá? Por enquanto, irmãos, nós estamos tendo o pequeno grupo aqui na quarta-feira na igreja. Temos o pequeno grupo lá na casa do irmão Nico, mas com algumas limitações. Nós não estamos convidando pessoas para que nós possamos nos aglomerar muito. Temos a escola bíblica dominical e o culto de domingo à noite. Enquanto houver toque de recolher aqui em Cascavel, nós vamos iniciar às 6h30, para que às 9 horas todos nós possamos estar em casa. Depois nós mudamos. A partir de amanhã nós vamos começar a implementar uma atividade nova na igreja, e talvez ela até fique depois. Na segunda-feira à noite, irmãos, às 8 horas, nós teremos sempre um pequeno grupo virtual. Com que objetivo? Nós temos algumas pessoas que às vezes moram longe da igreja, temos algumas pessoas que têm dificuldade de deslocamento, temos algumas viúvas que têm um pouco mais de dificuldade de participar, porque ainda não temos tantos pequenos grupos, irmãs que moram sozinhas. Então elas teriam a oportunidade de participar do estudo que nós fazemos toda semana. E aqueles irmãos que durante a semana não conseguiram participar dos pequenos grupos, esses irmãos terão a oportunidade de segunda-feira à noite então assistir aquilo que nós estamos estudando a semana, para que dessa maneira mutuamente possamos ser abençoados, tá? E nesse pequeno grupo você tem a oportunidade, irmãos, de então estar chamando pessoas, tá? Passa o link, por enquanto vai ser pelo Face. Conforme nós vamos nos aperfeiçoando na tecnologia, talvez a gente faça pelo YouTube, a gente tenta deixar gravado. Então, nesse pequeno grupo virtual, os irmãos podem então convidar as pessoas a participar de suas casas, ok? Então essa é uma das mudanças. Nós vamos permanecer no mínimo com esse pequeno grupo virtual até que tudo volte ao normal. Por quê?
Nós temos a irmã Cleide que não vem hoje, temos a irmã Roseli que não pôde vir, nós temos algumas pessoas do grupo de risco que não podem estar conosco. Então esses irmãos, essas irmãs vão ser abençoados no nosso pequeno grupo virtual. E se Deus abençoar, pode virar aí um projeto da igreja futuramente, eu creio nisso. Amém, irmãos? Amém. Então esses seriam os nossos avisos. Muito bem. Antes de nós orarmos pela nossa igreja, e se nós orarmos pela nossa igreja, automaticamente temos que orar pelos nossos irmãos. Hoje de manhã eu compartilhei um texto não, uma palavra do pastor Sami Tipt sobre crente em pecado, barreira de oração. Eu não sei se vocês assistiram, mas o pastor Sami Tipt, ele falou que quando ele era jovem, ele foi estudar no colégio cristão, e lá não podia colar. Inclusive, se colasse, ia ser mandado embora da escola. E ele foi lá para aquele colégio cristão, ele já era convertido, e ele disse que quando ele se converteu, assim, ele tinha uma intimidade com Deus, ele orava, ele conversava com Deus, ele sentia uma alegria de estar com Deus. E numa prova de biologia, que ele tinha estudado bastante, tinha uma pergunta que ele não conseguiu lembrar. E aí um amigo que sentava perto dele pegou e virou a prova para que ele visse a resposta. E ele fez essa resposta. E ele disse que depois daquela atitude, quando ele foi orar, ele começou a encontrar dificuldade em orar, dificuldade em conversar com Deus. Então, e ele quis justificar para Deus, né? Porque ele sabia, ele tinha estudado, só que naquela hora ele não lembrava da resposta, né? E como nós somos craques em arrumar desculpa, né, para os nossos pecados, né? Sempre arrumamos alguma desculpa. Mas ele não conseguiu ter comunhão com Deus, até que ele decidiu ir lá e contou para o professor dele. E o professor dele disse: eu tinha visto mesmo que você tinha colado, que bom que você veio me contar, e eu vou te dar outra chance para você fazer outra prova. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Que sempre é melhor confessar o pecado, sempre é melhor pedir perdão, irmãos. Por mais que o inimigo possa dizer assim: não, você não pode pedir perdão, porque daí você vai ser humilhado, você não pode confessar aquele pecado, porque isso vai fazer mal para a sua vida. Não, irmãos, confessar pecado, pedir perdão, sempre é o melhor caminho. E ele diz que depois que ele fez isso, ele voltou a orar. E aí ele diz assim: quando eu retornei para o meu lugar de oração, eu redescobri a bênção maravilhosa da presença manifesta de Deus. Ao olhar para nós, para aquela experiência, eu percebo que eu quase troquei a intimidade com Deus por uma boa nota no teste. Temo que é exatamente isso que transpira no coração de muitos crentes. Eles já tiveram uma vez uma doce comunhão com Deus, mas a perderam. Eles trocaram a intimidade profunda com Deus e o Salvador pelo prazer passageiro de algum pecado secreto. Deus é santo. O Salmo 24 diz que se vamos entrar na sua presença, então devemos ir de mãos limpas e um coração puro. Você pode se relacionar com um Deus santo com mãos sujas? Não pode. Deus falou para Moisés tirar as sandálias de seus pés quando ele entrou em solo sagrado. O que nós, o que você, o que eu precisamos remover
da nossa vida para pisarmos em solo sagrado. É isso que eu queria deixar para a nossa igreja hoje, para nossos irmãos. Eu queria chamar o irmão Aparecido aqui para frente, que ele vai orar pela igreja, vai orar pelos irmãos da nossa igreja, para que haja santidade na nossa igreja. Isso vai fazer toda a diferença na nossa vida cristã, no nosso relacionamento com Deus. E para que a gente possa remover o que tem que remover, irmãos. Seja o que for, irmãos, não vale a pena ser mantido. A maior alegria que você, que eu, que nós podemos ter é conhecer a intimidade com Deus. Amém. Ele quer que você remova qualquer coisa que fica entre você e o solo sagrado. Então nós vamos orar nesse momento, junto com o irmão Aparecido, pedindo santidade para o nosso povo, pedindo para que nós possamos tirar tudo que não agrada a Deus. Pode vir, Luana, e que dessa maneira nós possamos servir a Deus de forma que lhe agrade. Oremos com o irmão Aparecido nesse momento. Senhor de Deus, nesse momento, Pai do céu, queremos agradecer ao Senhor por esse dia, Pai, maravilhoso. Com certeza, Pai, o Senhor vai também abençoar. Será uma noite maravilhosa, Pai, estamos aqui na presença do Senhor, para te bendizer por seu nome, em nome de Jesus. Pai, que nesse momento o Senhor continua, Pai, nos abençoando, protegendo a nossa vida, para que nós possamos, Senhor Deus, andar, Pai, na comunhão, através da nossa obediência, Pai. Para que nós possamos, Senhor Deus, estar sempre, Pai, na vigília, meu Deus, eu sei, Senhor Deus, o Senhor conhece, o nosso pensamento, Pai, os nossos atos, o que nós pensamos, Pai, se é isso, se é mal. Eu peço, Senhor, Pai, que venha abençoar essa igreja, Pai, que seja uma igreja sempre, Senhor, Amém. seja luz, uma igreja que se forte, que o Senhor mesmo falou, Senhor Jesus, o Senhor é para nós esforçarmos por mais nos ajudar, Deus. Então, Senhor, abençoa nossas vidas, precisamos andar sempre na santidade, com desejo de coração, Pai, de servir, porque sabemos realmente que o Senhor é merecedor, Pai, né? Nós temos intenção, meu Deus, de servir o Senhor, meu Deus, com sinceridade, Senhor. O Senhor é um Deus de providência, um Deus que nos toca, é um Deus que nos livra do mal, Senhor. Mas também nós devemos, Pai, obedecer a palavra do Senhor. A palavra do Senhor, nós devemos ter comunhão, Senhor, para nos substituir, das providências. Eu peço, Senhor, que nos abençoe as pessoas que estão em casa, Senhor, estudar, também, ter comunhão do Senhor. E que ninguém desanime, Deus, nesse momento tem muito para passar agora, mas isso vai passar, em nome de Jesus, ele vai dar tudo certo, vai dar tudo normal, vai abençoar e nos proteger. Peço, Senhor, a proteção divina para todos nós, para as crianças, para os jovens, para as crianças, para aquelas pessoas, meu Deus, também que são mais, assim, de idade, que não podem vir à igreja, eu peço a te abençoe. Ó Jesus, abençoe nossos Abençoe irmãos. também as pessoas que estão doentes, passando por dificuldades financeiras, dificuldades assim, de saúde. Pessoas que estão abençoando, protegendo, sempre para nos livrar do mal, para todos os perigos. Nós dependemos totalmente, Senhor Jesus, da proteção do Senhor. Ajuda nós a viver na santa pureza, na simplicidade. Nós oramos, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Obrigado, irmão Aparecido. Deus abençoe. Pastor, temos mais um cântico, pastor? Vamos cantar. Aí, caso alguém tenha trazido o seu dízimo, sua oferta, também vai ter essa oportunidade de fazer nesse momento. Vamos cantar a canção de número 8.
mais vivo, para que o pessoal em casa possa nos ouvir melhor, né? Rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, tendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou lutar e correr, e a cada dia vou viver rompendo em fé. E a cada dia vou viver rompendo em fé. E a cada dia vou viver rompendo em fé. Amém. Que seja essa a nossa posição, né? Caminhar em fé diante de todas as situações. Pastor Luiz, passar a palavra ao pastor. Irmãos, então, nós vamos passar a palavra para o pastor Arlindo, que vai nos trazer a mensagem do Senhor essa noite aos nossos corações, tá? Que possamos ficar atentos à voz do Senhor. Eu creio que Deus tem uma palavra maravilhosa aos nossos corações, para que nós possamos sair daqui transformados essa noite. Pastor Arlindo, Deus te abençoe, fique bem à vontade, tá? Muito obrigado. Queres o microfone? Eu falo um pouquinho mais alto. Se quiser, atrás de você tem o microfone. Todos me ouvem, né? Amém? Amém. Muito bem. Eu acho que tinha um copo aí que o pastor me trouxe, Isso. né? Copo exclusivo. Isso aqui para pôr uma aguinha. Muito bem. Gente querida, boa noite. Boa noite. Graça e paz. Amém. Amém. Privilégio estar com os irmãos. Há um bom tempo que eu não prego, há uns 40 dias que eu não estou na frente de uma igreja, em virtude dessa pandemia, e nós temos aí evitado o ajuntamento, a aglomeração. Daqui a uns dias vai estar liberado, provavelmente nós vamos estar juntos, né? Amém. Como igreja, aí louvando a Deus na celebração, né? Eu chamo esse momento de celebração e não de culto, porque é um termo mais do Novo Testamento, né? O culto ele não termina quando termina a celebração termina, o culto não. Então nós continuamos em culto, porque eu cultuo dentro do carro, eu cultuo com a minha família, eu cultuo sozinho, né? Como diz o salmista, para onde eu fugirei da tua face, ainda que esteja no Velho Testamento, mas melhor para nós ainda que depois da descida do Espírito Santo, onde estiver 2 ou 3 reunidos, eu estarei ali, e mesmo assim ainda é um número grande, porque onde tiver no nome de Jesus, ele se faz presente. Amém. Mas a celebração, para aqueles do Novo Testamento, quebrando aquele
paradigma do Antigo Testamento de que o templo era a casa do Senhor, a morada do Senhor, representava a presença do Senhor. Então nós temos a palavra de Jesus, não se preocupem com isso. Por quê? Porque o templo seria destruído no ano 70, os discípulos não teriam mais toda aquela liberdade depois da perseguição. Então ele diz, onde tiver 1 ou 2 reunidos, 2 ou 3 reunidos, eu vou estar com vocês, fiquem tranquilos. Portanto, mesmo nessa pandemia, não podemos estar celebrando como igreja, como corpo de Cristo, mas o nosso culto nós temos feito, amém? Amém. Claro que sim. Vamos abrir a nossa Bíblia e vamos ler um texto que está no livro de Lucas, no capítulo 7, uma história um tanto conhecida, e eu quero então meditar com os irmãos, espero que por um breve momento, não vamos delongar, nesta passagem da palavra de Deus. Lucas capítulo 7. Se você perceber que parou de funcionar assim. Ah, sim. Muito bem. Lucas, Evangelho de Lucas, terceiro livro do Novo Testamento, capítulo 7. Eu lerei do versículo 1 ao versículo 10. A bendita palavra de Deus nos diz assim: tendo terminado de dizer tudo isso ao povo, Jesus entrou em Cafarnaum, e ali estava doente quase à morte o servo de um centurião, a quem seu senhor estimava muito. Ele ouviu falar de Jesus e enviou-lhes alguns líderes religiosos dos judeus, pedindo-lhe que fosse curar o seu servo. Chegando-se a Jesus, suplicaram-lhe com insistência: este homem merece que lhe faça isso, porque ama a nossa nação e construiu a nossa sinagoga. Jesus foi com eles, já estava perto da casa, quando o centurião mandou amigos dizerem a Jesus: Senhor, não te incomodes, pois não mereço receber-te debaixo do meu teto. Por isso, nem me considerei digno de ir ao teu encontro, mas dize uma palavra, e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade, e com soldados sob o meu comando. Digo a um vá, e ele vai, e a outro venha, e ele vem. Digo ao meu servo, faça isso, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se dele, e voltando-se para a multidão que o seguia, disse: eu lhes digo que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Então os homens que haviam sido enviados voltaram para casa e encontraram o servo restabelecido. Vamos orar? Obrigado, Pai. Obrigado pela tua palavra. Obrigado porque o teu cuidado, a tua misericórdia sobre nós é real também nos dias de hoje. Obrigado por essa passagem que nos fala do teu amor, ó Deus, e da fé que podemos ter em Ti. E podemos descansar na certeza de que o Senhor cuida de nós em todos os tempos. Obrigado porque nessa noite podemos meditar e ler este texto tão belo e buscar do Teu Espírito Santo aplicações para as nossas vidas, para podermos, ó Deus, na companhia do Teu Santo Espírito, na comunhão da Tua igreja, na vivência do dia a dia, no testemunho, ó Pai, podermos dizer a todos que é bom servir ao Senhor. E é maravilhoso sermos filhos de Deus. Amém. Nós oramos que o Teu Espírito fale conosco nessa noite, como já tens falado. Sim. E que o Senhor continue, ó Deus, a nos instruir na Tua palavra. Amém. Em o nome de Jesus, oramos assim. Amém. Amém. Eu creio que aqui todos, ou pelo menos bom tanto dos irmãos, já ouviram falar desse texto, né? É um texto muito conhecido, o centurião de Cafarnaum. Mas eu estava lendo esse texto essa semana e, obviamente que lendo para pregar, você lê, aprende e você tem diversas possibilidades de você falar a respeito do texto. É um texto muito rico, que fala a respeito da fé de um homem que não é um judeu, é um centurião romano, portanto um homem romano, a parte fora da igreja. Ele tinha simpatia pelos judeus, ele amava a nação, diz os religiosos que foram falar com Jesus.
Este homem merece receber o milagre do Senhor, porque ele ama a nação. E ele ama tanto a nação que a sinagoga aqui em Cafarnaum foi ele que construiu. Cafarnaum é a cidade de Pedro. Cafarnaum é aquela cidade a leste do lago de Genezaré ou do mar de Cafarnaum. É ali onde Jesus fez inclusive milagres. É ali onde ele curou a sogra de Pedro, por exemplo. Cafarnaum, onde teve a pesca maravilhosa. Cafarnaum é um lugar muito conhecido por Jesus, e é um local então onde este centurião, ali passava duas estradas extremamente famosas, que ia do norte a sul, ligando a Síria, por exemplo, ao Egito. Ali era uma passagem de pessoas ricas, de comerciantes ricos. Ali onde Jesus convida Mateus. Sabe a coletoria de Mateus? Ficava em Cafarnaum. Mateus, publicano, um judeu que recebia e que coletava impostos para o Império Romano. É ali que ele morava. E este homem, centurião, tinha então a sua guarda, tinha todo o seu staff, tinha os seus soldados ali, era lotado em Cafarnaum. E este homem amava a nação, gostava dos judeus. Em determinado momento precisou então construir uma sinagoga ali em Cafarnaum. E este homem se prontifica a construir. E ele tem um carinho, ele tem um afeto, ele tem uma simpatia pelo povo judeu. Agora o seu servo, a quem ele ama, olha que interessante, está doente. E ele ouve falar de Jesus. E ele não vai pedir a Jesus para que Jesus cure o seu servo. Ele envia líderes religiosos, muito provavelmente líderes religiosos da sinagoga. E esses homens vão então falar com Jesus. E quando então se apresentam a Jesus, eles dizem: Jesus, cure o servo do centurião, porque ele tem feito muitas coisas por nós. E citam duas, que segundo aqueles líderes, era extremamente importante. Talvez o escritor Lucas, o doutor Lucas, registra as duas mais importantes. Ele ama a nossa nação e tem dado prova disso. E a segunda prova de que ele merece esse milagre é que ele construiu a nossa igreja, a nossa sinagoga, o local das nossas reuniões. E diz o texto então que Jesus vai com eles. Jesus começa então a caminhar rumo à casa onde ficava o centurião. Não sabemos quantos quilômetros ficava, não sabemos qual era a distância e quanto tempo levava. Mas enquanto estão caminhando e estão chegando próximo à casa, este centurião envia outro grupo, porque ele recebe a notícia de que Jesus havia concordado com a ideia de visitá-lo e concordado com a ideia de abençoar o seu servo. Então ele envia um outro grupo. O primeiro grupo é um grupo de religiosos. O segundo grupo é um grupo de amigos. E esses amigos então vão agora ao encontro de Jesus com os religiosos e com a multidão que estava vindo. E aqueles amigos têm a seguinte notícia para Jesus: Jesus, não chegue na minha casa. Os amigos falando pelo centurião: eu não sou digno de recebê-lo debaixo do meu teto. De autoridade eu entendo. Ele começa dizendo o seguinte: eu sou um homem que estou sob autoridade. Ele estava falando dos seus superiores. E também tenho autoridade sobre as pessoas. Eu sei me submeter à autoridade e sei dar ordem aos meus subordinados. Se eu digo a um soldado, vai, ele vai. Se eu digo a um soldado, vem, ele tem que vir. E eles obedecem. E se eu digo ao meu servo, faça isso, ele faz imediatamente. Afinal de contas, quem tem juízo obedece, né? Diz apenas uma palavra e meu servo vai ficar curado. Não precisa ouvir, daí mesmo onde o senhor está, diz uma palavra e o meu servo vai ficar curado. Jesus então volta-se para aquela multidão e volta-se para os religiosos e volta-se então para os amigos daquele centurião e diz: olha que interessante, nem mesmo em Israel, veja bem, Israel é aquela região que eles estão, mas quando ele fala Israel, ele está citando nem mesmo entre os crentes.
o Israel de Deus, porque eles estavam ali em Israel. Afinal de contas, Cafarnaum fica na região norte da Galileia. O meio é Samaria e o sul é Judá. Mas aquela região toda é chamada de Israel. Mas ele diz, quando Jesus diz, nem mesmo em Israel, ele está dizendo, nem mesmo entre os nossos. Porque ele estava se referindo ao centurião que é romano. Nem mesmo entre os nossos eu encontrei tamanha fé. E aí certamente Jesus se despede daquele pessoal e fala, pode ir, ok, pode ir. Os religiosos voltam aos seus afazeres, os amigos voltam então à casa do centurião, e Jesus volta, segue o texto. Quando aqueles amigos chegam na casa do centurião, eles se deparam com o servo totalmente curado. E provavelmente eles perguntam, faz tempo que ele ficou curado? Não, faz há poucos minutos. Aí então os servos, os amigos relatam para o centurião o que havia acontecido. Jesus atendeu o seu pedido. Ele não está vindo conosco, mas de lá ele deu uma palavra e elogiou a tua fé, e é por isso que o teu servo está curado. Isso é o que nós lemos, não foi? Sim. E agora, qual é a lição que esse centurião pode nos ensinar? O que um homem que não é cristão, vamos contextualizar, pode ensinar para você e para mim, em 2020, aqui em Cascavel, aqui no bairro Santa Cruz, a respeito de fé? Ele pode nos ensinar? Porque olha bem, quando Jesus se depara com o centurião, Jesus diz assim, eu estou admirado. Porque este homem não é um homem religioso no que diz respeito ao judaísmo. Ele é simpático ao judaísmo, mas nem prosélito ele era. Ele não era convertido ao judaísmo. Senão, a conotação que nós teríamos dele neste texto era outra. Ele já seria um judaizante, ele seria um prosélito, ou seja, um não-judeu que se converteu ao judaísmo. Mas o texto em nenhum momento fala disso. Quando se reporta ao centurião, apenas distingue-o como centurião. O que este homem pode nos ensinar? Sabe por que me chama a atenção esse texto? Porque nós temos assim um jargão que é muito peculiar dos cristãos. Viver pela fé. Não é verdade? Acho que todos nós já cantamos e já falamos para alguém, viva pela fé, vamos caminhar pela fé, vamos esperar pela fé, vamos agir pela fé, em síntese, vamos viver pela fé. Mas eu sou encasquetado com essas expressões. O que é viver pela fé? Repito, versículo 9. Eu não encontrei fé como essa, nem em Israel. Versículo 9. Exatamente. Versículo 9. Eu não encontrei tamanha fé assim, nem em Israel. Então eu quero destacar aqui, pela visão do centurião, o que é viver pela fé. Eu quero fazer alguns destaques. 3 ou 4. A primeira coisa que me chama a atenção no versículo 3, quando o centurião diz assim, ou melhor, o texto registra a respeito da relação do centurião com as histórias de Jesus. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, o centurião, no caso, enviou-lhe alguns dos anciãos dos judeus, ou dos religiosos, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. E aqui fica o primeiro ponto da mensagem. O que é viver pela fé? É aquela pessoa, é aquela família, é aquele pai de família, é aquela mãe, é aquele filho, é aquele cristão que vive na expectativa de que Deus pode resolver os seus problemas. Aleluia. Preste bem atenção. Vive na expectativa de que Deus lhe atende.
vive na expectativa de que ele pode se encontrar com Deus e ter uma mudança na sua visão, nas suas crises. Não importa onde esteja o problema, onde há um conflito, ele tem uma expectativa: eu vou consultar a Deus, eu vou consultar a Jesus e quero saber o que ele pode fazer a respeito disso. Exatamente. Eu quero esperar em Deus. Eu quero perguntar para Deus. O primeiro ponto que me chama a atenção aqui em homens e mulheres que dependem de Deus e que dizem assim: eu vivo pela fé, são aquelas pessoas que dizem assim: vamos aguardar em Deus? Vamos comunicar isso a Deus? Vamos conversar com Deus a respeito disso? Vamos perguntar para Deus o que Ele acha a respeito disso? Vamos dobrar os nossos joelhos? Não vamos nos desesperar? Não vamos nos preocupar de maneira exacerbada? E é isso que o centurião ensina. O primeiro ponto é que quando ele tem um problema, ele ouve falar de Jesus e diz: vamos falar com Jesus a respeito dessa questão. Aplicando-se aos nossos dias, mais uma vez, homens e mulheres que vivem pela fé são pessoas com capacidade de buscar a presença de Deus. E diante do desemprego, e diante da crise familiar, e diante do conflito com a esposa ou com o esposo, e diante de um conflito relacional, diante de uma questão de saúde, diante de uma questão, seja ela qual for, aquilo que nos aflige, uma questão, por exemplo, que não tem a ver com dinheiro ou com saúde, mas uma crise existencial, uma crise espiritual, pânico, aquela sensação de que o mundo perdeu o gosto, perdeu o sentido, aquela sensação depressiva, aquela sensação de morte, aquela sensação de suicídio, aquela vontade de entrar dentro de um buraco e ficar lá até que tudo passe. Sabe as crises que nós podemos nos deparar muitas vezes? Aí alguém diz para você assim: mas isso é falta de fé. Eu diria não. Eu diria é falta de exercer a fé apenas. Não é falta de fé, mas é falta de um exercício da fé. Porque o centurião se depara com um problema, significa que o problema não é ausência de fé, mas o problema é uma oportunidade para revelar a nossa fé, e é muito diferente isso. O que é, então, o primeiro ponto, destacando e encerrando o primeiro ponto, o que é viver pela fé? É você depender de Deus na sua vida, sem chavões, sem clichês, porque às vezes nós falamos assim: ok, vamos viver pela fé, mas nos desesperamos no diagnóstico contrário, e começamos a duvidar do amor de Deus por nós quando o nosso filho está doente, e paramos de ir à igreja, paramos de dizimar, e começamos a olhar de rabo de zóio assim o pastor, porque perdemos o emprego. Os mesmos que diziam que viviam, ou que vivem pela fé, são chavões que o centurião coloca no campo prático. Ouvindo falar a respeito de Jesus, enviou-lhes anciãos, pedindo que fosse curar o seu servo. Este é um homem de fé. Qual que é a segunda lição que esse centurião me ensina, e que eu tenho certeza que pode ensinar a você também nessa noite? Está do versículo 4, versículo 5 e versículo 6. Eu leio: estes, quem? Os religiosos, os líderes, os anciãos, chegando-se a Jesus, com instância lhe suplicaram, dizendo: ele é digno de que lhes faça isso. E aí então ele justifica, por que o centurião é digno? Porque é amigo do nosso povo, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Versículo 6: então Jesus foi com eles,
E já perto da casa, o centurião enviou-lhes amigos para lhes dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres na minha casa. Olha que interessante. Versículo 4 e versículo 6. Qual é a diferença que nós temos nesses dois versículos? Um é antagônico ao outro. Um conflita com o outro numa definição a respeito do centurião. Os religiosos chegam para Jesus e dizem: ele é digno, e justifica por que o centurião é digno. Já o centurião, quando pede a segunda leva, no caso os amigos, para falarem com Jesus, ele diz: não venha na minha casa, porque não sou digno. Religiosos: ele é digno. Centurião: não sou digno. E aqui, irmãos, é uma coisa muito interessante. É uma afirmação que ela é extremamente relevante para nós cristãos do século 21. Extremamente relevante. É a quebra da religiosidade. O primeiro grupo estava convicto de que o pedido do centurião, quando você olha lá no versículo 1, o centurião não pede que o milagre seja justificado. Avisem a Jesus que o meu servo está doente, peça para ele vir curar. Somente isso. O religioso pega essa informação e leva para Jesus. Mas para embasar, para estruturar o pedido, eles dizem: sim, vá lá curar o servo do centurião, porque ele é digno. E por que ele é digno? E aí então discorre a ficha corrida do centurião. Falaram muitas coisas, entre as quais Lucas registra duas. Ele ama a nossa nação e ele construiu a nossa sinagoga. Jesus vai com ele, chegando perto da casa, o centurião manda um grupo de amigos e diz: não venha, porque eu não sou digno. Quem estava certo? Você viver pela fé. Sabe por que ele quebra a nossa estrutura religiosa? Porque quando nós somos fiéis na igreja, vamos todos os cultos e damos o dízimo, e damos a oferta, nós achamos que somos dignos da misericórdia de Deus e do milagre de Deus. Eu brinco, já falei talvez aqui algumas vezes e repito: se você é fiel na sua mente, na sua consciência, não há acusação contra você da sua rotina religiosa. O que é isso? Bom, eu dou um testemunho bom no trabalho, eu sou um bom funcionário, eu dou dízimo e dou oferta, eu não denigro a imagem dos meus líderes, então eu sou um bom cristão. Mais do que isso, eu até tenho cargo na igreja e exerço com primazia. Mas indo para o trabalho você bate o carro. É a mentalidade dos amigos de Jó, religiosa, que se apodera de você. Ou tem algo errado com a minha vida, ou é o diabo que quer me destruir. E logo em seguida, algum membro da igreja, aqueles membros assim, que gostam de você, quando você manda mensagem no grupo da igreja dizendo: irmão, estou indo para o trabalho, acabei de bater o carro, ou bateram no meu carro. Alguém diz: irmão, o diabo está furioso. Quando mandam para mim, eu repito: e quando é que ele não esteve? Porque é uma pergunta que eu sempre quis saber dessas pessoas que o diabo está furioso. Ele vem para matar, roubar e destruir. João 10:10 sempre fez isso. Ele está furioso todos os dias, em todos os momentos. Ele não dá risada, ele não assiste o Chaves, ele não tem simpatia por ninguém. Ele só faz 3 coisas: 3: mata, rouba e destrói. Só. E a segunda coisa que se apodera de você é aquela sensação de que você pisou na bola com Deus e perdeu a dignidade da bênção que lhe tornava incólume, tornava super protegido, que nem o mal te atinge. É a mentalidade de alguns religiosos. Se eu sou cristão, se eu vou à igreja, se eu dou dízimo, se isso, então nenhum mal pode me atingir. E muitos pensam assim. O centurião quebra essa estrutura, ele diz: eu não sou digno. Eu não sou digno do quê? De qualquer cuidado por parte de Deus.
de qualquer bênção da parte de Deus, de qualquer favor da parte de Deus, de qualquer atenção. Eu não sou digno da salvação, eu não sou digno da misericórdia, eu não sou digno da provisão, eu não sou digno. Se Ele fizer, é porque Ele quis e é porque Ele é misericordioso. Amém. Mas nós muitas vezes agimos como os anciãos que foram lá falar com Jesus. Me dá um trabalho, Senhor, porque eu vou à igreja, eu dou o dízimo, eu evangelizei meu vizinho essa semana, eu até levei uma cesta básica para o fulano no mês passado. Na minha família eu sou um pé de boi, eu sou um alicerce. Então, Senhor, não pisar uma bola comigo, senão todo mundo vai achar que ser cristão não vale a pena, porque eu sou digno. E a gente vai caminhando nessa atitude, nesse pensamento, e isso vai incrustando na gente uma sensação de que se eu faço, eu sou digno, eu mereço. Se eu não faço, então tudo bem. Então, a desgraça, o problema pode atingir a minha vida. Sabe o que o centurião nos ensina? É que nem quem faz e quem não faz é digno de Deus. O centurião nos ensina aquilo que os amigos de Daniel falaram antes de serem jogados na fornalha. Se Deus quiser nos livrar, Ele nos livrará. Se Deus não quiser nos livrar, Ele não nos livrará. Mas fique sabendo, ó Rei, nós não nos prostraremos diante da sua imagem. Aleluia. Porque nós não somos dignos do livramento de Deus. Mas se Ele quiser nos livrar, livrará. Esse centurião é um modelo de fé para nós, da nossa indignidade. Ele nos ensina que nós devemos reconhecer quem somos, e se Deus soberanamente e misericordiosamente nos atendeu, nos favoreceu, nos visitou, nós devemos dobrar nossos joelhos e dizer: muito obrigado, Senhor, muito obrigado, e não ficar baseando as ações de Deus naquilo que fizemos ou deixamos de fazer. Porque nós vamos criando classes, castas espirituais ou castas religiosas. Não, o pastor ele tem um contato direto com Deus, um telefone vermelho, um celular vermelho, não é o telefone, é um celular vermelho, né? Então ele fala, por quê? Porque ele é um cara que faz mais, ele lê mais, ele ora mais, ele tá, então é mais próximo. Aí nós vamos colocando uma turma. Aí tem aquele irmão que tem vários cargos na igreja, porque ele faz várias coisas, ele tem vários cargos, ele tem mais responsabilidade, ele já tem uma longa caminhada, e nós vamos criando castas. E tem aquele que aceitou Jesus ontem. Essa oração dele, mal é mal, chega no teto. Por quê? Porque não faz quase nada. Se todos esses perguntassem para o centurião o que você acha, ele diria: nenhum nem outro. Ninguém é digno. Ninguém é digno. A nossa justiça é trapo de imundície. Eu não sou digno de recebê-lo na minha casa. E essa, queridos, é a afirmação de fé. Lógico que eu vou à igreja. Lógico que eu dizimo. Lógico que eu quero participar do andamento da igreja como um cargo e quero fazer com primazia e excelência para servir ao meu Deus, mas jamais eu devo fazer isso para buscar favores da parte de Deus, porque fé não é moeda de troca. E quando eu chego a Deus com um grande currículo, ou com um currículo em branco, eu chego na dependência da misericórdia dele. Eu digo: Senhor, tem misericórdia de mim, porque sou pecador. Só isso. Deus não soma de maneira positiva as nossas ações, nem de maneira negativa os nossos pecados, porque Deus não nos julga com justiça. Pode parecer um paradoxo falar de um Deus que não julga com justiça. Ele decidiu julgar a humanidade com misericórdia e graça. Porque se fosse julgar com justiça, coitado de nós. Porque as misericórdias do Senhor são a causa
de não sermos consumidos. A misericórdia do Senhor e não a justiça dele. Por amor ele faz isso. E é por isso que o religioso chega dizendo, faz porque ele é digno. E o centurião diz, não venha, porque eu não sou digno. O que é viver pela fé? É viver com essa consciência. Fazendo o máximo para Deus. Tudo que eu posso, tudo que eu quero, com maior afinco, com maior alegria, com tudo que eu tenho. Servir ao Senhor com alegria. Com todo o meu entendimento, com toda a minha força. Mas nada disso me dá o direito de exigir qualquer ou alguma coisa de Deus. Isso é viver pela fé. E toda vez que você chega a Deus, você chega dizendo, Senhor, eu não sou digno, mas eu me chego ao Senhor pela pessoa e na autoridade e na graça de seu Filho Jesus Cristo. Faz diferença, não faz? Faz diferença. E por último, eu quero destacar a ação deste centurião. A partir do versículo 7. Por isso mesmo, não me julguei digno de ir ter contigo. Porém, manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Porque eu também sou um homem sujeito à autoridade e tenho soldados à minha ordem e digo a este vai, este vem, ele vem, e ao meu servo faz isso, ele faz. Ouvindo essa palavra, Jesus admirou-se dele e voltando-se para o povo que o acompanhava, disse, eu afirmo a vocês que nem mesmo em Israel eu achei tamanha fé. Senhor, fique mesmo onde o Senhor está. Daí mesmo, manda uma palavra para o meu servo e ele vai ficar curado. Isso é um homem de fé. É homens e mulheres, e aí, esse é o terceiro e último ponto, que creem que Deus muda as circunstâncias. Creem que Deus muda as circunstâncias. O que é um homem e uma mulher de fé? É um homem e uma mulher que pega uma situação e coloca na presença de Deus, está apitando bateria fraca aqui, que coloca na presença de Deus e diz assim, Senhor, pela pequenez da minha fé, eu não sei qual é o resultado que o Senhor dará a essa situação, mas eu creio que o Senhor vai agir. Sabe por que eu coloco essa vírgula antes da afirmação? Porque quando Deus coloca no nosso coração e na nossa mente algo que vai acontecer, nós fazemos declarações proféticas. Aleluia. Amém. Mas isso é raro. Eu creio. Eu, Arlindo, creio em declarações proféticas. E nunca duvidei. Mas eu sei que elas são raras. Via de regra, nós dizemos assim, Senhor, a nossa vontade, por exemplo, orar por um doente. Senhor, aqui está o fulano. Nós não sabemos quais são os teus planos a respeito dele, mas estamos apresentando ao Senhor. Mas uma coisa nós temos a certeza: o resultado glorificará o teu nome. Amém. Nós cremos que o Senhor muda as circunstâncias, nós cremos que o Senhor muda as situações, nós cremos que o futuro não está fechado. Eu sou um que creio que o futuro não está fechado, não sou fatalista. Então eu creio que o futuro, ele é construído hoje, e Deus caminha conosco. Isso é interessantíssimo. Ainda que ele conheça tudo que há de acontecer, preste atenção, Deus conhece tudo o que há de acontecer, tudo, nada está escuro ou escondido às vistas de Deus, nada. Mas ele não trabalha no futuro, ele trabalha hoje conosco, construindo esse futuro. Por quê? Para que eu e você tenhamos responsabilidade do resultado. Porque senão lá no futuro eu digo, eu não posso me envolver com isso, porque o Senhor aqui quis assim. Não, o homem é responsável diante da presença de Deus. Isso é uma coisa estranha de entendermos, porque é soberania de Deus e livre-arbítrio. E isso dá pano para manga, não daria para a gente concluir isso. Aqui. A teologia vai tentar explicar, a gente vai caminhando com aquilo que já trouxe luz, né? Mas obviamente que há muitos pontos escuros ainda nesse entendimento. Mas fato é que Deus vai caminhando conosco quando hoje. E hoje a gente vai conversando com Deus e pedindo a Deus, e pedindo a orientação de Deus, de maneira que lá na frente eu também seja responsável pelas minhas atitudes. Mas eu, homem de fé, você, mulher de fé, a gente vai declarando que Deus muda as circunstâncias. Deus muda as circunstâncias. Por isso que Deus pode mudar a sua vida. Por isso que Deus pode mudar a vida daquele cônjuge que não é cristão.
Por isso que Deus pode mudar a vida do seu filho que não vem à igreja, que não aceitou Jesus. Ele pode. Por isso que Ele pode mudar aquela crise, aquela circunstância lá no seu trabalho, aquele clima. Por isso que Deus pode fazer de você um evangelista, uma missionária ou missionário lá na faculdade, lá no colégio. A partir do momento que você diz, ok, vou caminhar contigo, haja e fale através de mim e vamos mudar o futuro. E Deus entra com você mudando o futuro. E é isso que o centurião nos ensina aqui. Dá uma palavra, a tua palavra muda o resultado. E nós podemos aplicar essa frase às nossas situações. Você pode essa noite dizer, ou orar para Deus dizendo, Senhor, dá uma palavra. Aí onde o Senhor está, dá uma palavra a respeito de tal circunstância, porque eu creio que o Senhor pode mudar as situações. E aí você pode colocar na presença de Deus, primeiramente a sua vida. Porque tem muitas coisas que Deus quer fazer, mas quer fazer através de nós. E você pode dizer, Senhor, dá uma palavra ao meu coração, dá uma palavra à minha mente, para que eu seja a boca do Senhor no meio da minha família, que está em crise, eventualmente, né? No meu casamento que está em crise, dá uma palavra, Senhor. Qual é a tua palavra para esses dias, para a minha vida, para que o milagre aconteça? Não sou digno, mas basta uma palavra do Senhor, para que a tua misericórdia aconteça na minha casa. Este é um homem de fé, que é isso que o centurião me ensina nesta passagem. Um homem que vive na dependência de Deus. Primeiramente, um homem que busca resposta em Deus. É o que nos diz o texto. Depois, um homem que reconhece quem ele é diante de Jesus. E a única palavra que ele se dá é indigno. Um homem que sabe que os atos e as construções dele não são capazes de ter peso algum mediante a misericórdia de Deus. Tá certo que eu sou amigo dos judeus, tá certo que eu tenho simpatia por essa religião, tá certo que eu gastei o meu dinheiro e construí a igreja dos crentes aqui na cidade, mas isso não me dá dignidade alguma para receber a tua misericórdia. Tá certo que eu vou à igreja, tá certo que eu dou o dízimo, tá certo que eu tenho cargos, tá certo que eu faço tudo isso, mas o que é isso diante do Senhor? Se eu faço isso, devo ser um privilegiado, grato a Deus, obrigado por eu participar do teu reino tão ativamente. E não faça, Senhor, porque veja bem o que eu tenho feito pelo Senhor e pelo teu reino. O centurião nos ensina isso. E por último, o centurião nos ensina que fé é viver na dependência de Deus. Basta uma palavra e as coisas se resolvem. E as coisas acontecem. Portanto, viver pela fé não é jargão e não é clichê, é prática. É consciência tranquilizada diante de Deus, de que Ele é Senhor das circunstâncias, Ele é Senhor da história, Ele é Senhor da minha vida. É viver descansado, por isso que aquele que vem a Jesus recebe alívio. Encontrareis descanso para as vossas almas. E isso ninguém pode dar, a não ser Ele. Porque nós descansamos na certeza de que somos cuidados por Ele. Basta uma palavra. Vamos ficar em pé? Vamos orar, agradecidos e gratos a Deus pela palavra dessa noite, pelo texto lido, Evangelho de Lucas, capítulo 7. Lemos do versículo 1 ao versículo 10. Ouvimos a história de um centurião, um homem não cristão, gostava dos crentes daquela época. E que tinha um amigo, servo, extremamente doente. Dependeu de Jesus, foi socorrido. Uma palavra dita a não sei quantos metros, ou não sei quantos quilômetros, foi o suficiente para que a saúde voltasse plenamente àquele servo. Uma palavra de fé do centurião: não venha à minha casa, não sou digno, porque basta uma ação de Deus. Qual é a palavra que o Senhor pode destinar
o nosso Deus pode destinar a você nessa noite? Qual é a palavra que você gostaria de ouvir da boca de Deus a teu respeito? Isso é viver pela fé. Temos orado a Deus, cura este mundo dessa pandemia. E Deus está curando. E Deus está dando capacidade aos homens de descobrirem novos medicamentos. Daqui a pouco, vacinas. Louvado seja Deus por isso. Temos orado em casa todos os dias a respeito disso. Temos orado pelo nosso país. Temos orado pelos nossos governantes. Temos orado pelas nossas famílias. E Deus tem destinado bênçãos. E a gente tem que ter os olhos sensíveis e os ouvidos sensíveis àquilo que Deus tem feito. Qual é a palavra que Deus pode destinar a você nessa noite? Vamos orar? Pai querido, muito obrigado. Porque o Senhor decidiu nos amar voluntariamente. Não temos nada em nós digno do teu amor e da tua misericórdia. Mas obrigado, querido Deus, porque o Senhor mesmo, com amor eterno, nos amou. E com graça eterna, nos chamou para si. E nos fez povo de Deus. Ovelhas do teu aprisco, do teu rebanho. Deu-nos a mais alta honra ao nos tornarmos filhos de Deus. Selou-nos com o teu Espírito Santo. Deu-nos o céu como herança e a presença eterna de Cristo Jesus e do teu Espírito Santo. Trouxe paz ao nosso coração. Livrou-nos das garras do pecado. Livrou-nos do poder do pecado e da fúria do inimigo, de Satanás, inimigo das nossas almas. Mandou o seu Filho Jesus pagar o preço pelas nossas culpas na cruz do Calvário, resgatando-nos eternamente da tua ira. Tudo isso por amor. Tudo isso porque nos amou. Portanto, nessa noite, nós queremos engrandecer o teu nome, agradecer ao Senhor por Cristo Jesus. E queremos, ó Deus querido, sem mérito algum, diante do teu trono de graça e de misericórdia, suplicar ao Senhor que visite, ó Deus, os nossos lares, que visite a nossa casa, que visite, ó Deus, as questões que estamos apresentando ao Senhor nessa noite, aqueles que estão aqui presentes e aqueles que nos acompanham, ó Pai, pelo culto virtual. Homens e mulheres que oram neste momento, esperando uma palavra da tua boca, que nos alcance, que nos abençoe e que transforme a nossa realidade, para a honra e para a glória de Cristo Jesus. Abençoe, Pai querido, visita lares, visita, ó Pai, saúdes, visite conflitos, visite crises, visite o coração em dúvida e traga respostas em nome de Jesus. De uma coisa, ó Pai amado, nós não temos dúvida de que o resultado glorificará o nome de Cristo Jesus. Somente por Ele, somente nele é que temos autoridade para chegar diante do teu trono. Chegamos com intrepidez, como diz a tua palavra, mas com muita reverência, com muita humildade, reconhecendo que não temos dignidade alguma, mas em Cristo e por Cristo, nós podemos se achegar ao Santo dos Santos e contemplar a tua face e expor diante do Senhor as nossas questões. Fica conosco, abençoe a cada um como já tens abençoado, e na continuidade das tuas bênçãos, nós te suplicamos que o Senhor visite poderosamente aqueles que nessa noite te apresentaram alguma questão muito específica
Visita, Pai. Abençoe. Cure. Em nome de Jesus. Assim nós oramos, agradecidos por aquilo que já tens feito e aquilo que farás. Aleluia. Oramos assim no precioso nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Obrigado, pastor Arlindo. Deus abençoe a tua vida. Antes de nós orarmos, para nós encerrarmos, gostaria que nos lembrássemos a Paula diz que está com uma crise de alergia, de gripe. Está bem, vamos orar por ela. Ela diz que tem alguma coisa para acontecer na vida, ela precisa resolver uma questão, vamos orar também. Vamos orar por aqueles irmãos que estão doentes, aqueles que têm alguma dificuldade durante essa pandemia. Temos a irmã Roseli, temos o irmão Valdir, temos a irmã Cleide, temos vários irmãos, a irmã Vânia. A gente tem acompanhado ela meio de longe, mas graças a Deus ela está bem. Ela queria estar muito no culto hoje, mas eu segurei para não trazer ela, porque ela faz agora a hemodiálise 3 vezes por semana, a nossa candidata a batismo, ela e o Alisson. Então vamos continuar lembrando desses irmãos. E não vamos nos esquecer, né? Nós estamos com o desafio esse ano de lermos o Velho Testamento. E lá em casa, toda vez que eu me esqueço, o Gustavo me lembra. Aí, já leu os 3 capítulos de hoje? E nós encerramos 2 Samuel, tá? Começamos Reis agora, 1 Reis. Então, os irmãos não parem de ler. E eu queria justamente, seguindo esse pensamento do pastor, do que Deus nos falou essa noite. Eu já falei isso para vocês aqui na igreja, talvez você não estava, mas a gente vai lendo a Bíblia, a gente vai descobrindo coisas maravilhosas. E uma das coisas maravilhosas que falou muito comigo é quando estava terminando o Deuteronômio e quando Deus falou para Moisés que ele iria morrer. E aí a gente estava vindo, né? Tudo que Deus estava projetando para eles entrarem na terra prometida, tantas bênçãos, tantas coisas maravilhosas que eles teriam ali. E aí em Deuteronômio 36, no capítulo 15, 16, no versículo 15 e 16 diz assim: Então o Senhor apareceu na tenda, na coluna de nuvem que parou a entrada da tenda. E disse o Senhor a Moisés: Dormirás com os teus pais, e este povo se levantará e se prostituirá com os deuses estrangeiros da terra para onde está indo. Eles me deixarão e anularão a minha aliança que fiz com eles. Deus sabia que eles iriam pecar, Deus sabia que eles iam traí-lo, mas Deus deu a terra prometida para eles. Então o amor de nosso Deus, assim como o pastor falou, é algo inexplicável, mesmo eles sabendo que talvez amanhã, talvez daqui a 2 semanas, talvez um dia eu possa pecar, eu possa traí-lo. Ele me ama e Ele ama você também. Que a gente possa ter essa convicção de que Deus nos ama com uma intensidade que a gente nunca vai compreender. Que todos nós tenhamos uma boa semana, que cada dia as coisas possam melhorar. Eu tenho entendido que Deus tem abençoado muito o nosso Paraná, a nossa região, diante de tantas coisas terríveis, diante de 4.200 mortes. Foz do Iguaçu teve a primeira, hoje ou ontem. Aqui ainda estamos com somente 4 óbitos.
Então Deus tem nos guardado, Deus tem nos protegido. Então que nós nos alegremos com isso e continuemos com insistência, orando e pedindo a proteção de Deus para as nossas vidas. Que Deus dê uma boa semana para todos vocês. Fechem seus olhos. Que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor do Deus Pai, do Deus Criador, que as consolações do Espírito Santo estejam sobre esta igreja e sobre todas as igrejas, sobre todos os cristãos espalhados sobre a terra. Amém. Deus abençoe a todos. Com uma oração silenciosa, com um pós-lúdio, nós encerramos o culto desta noite. Deus abençoe a todos. Concluído, ficar